Foi sofrido, foi chorado, mas o Flamengo está classificado. O Flamengo, não é, que foi até a Argentina enfrentar o Estudiantes de La Plata, pela segunda partida, não é, das quartas de final da Copa Libertadores da América. E o Mengão, não é, sofreu um gol ali, não é, no finalzinho do primeiro tempo, nos acréscimos já. E a partida foi para os pênaltis, e nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Agustin Rossi. Olha aí, trava-língua, não é não, mas Mengão classificado. Bom, o Flamengo, não é, que fez uma partida muito abaixo do que se esperava, né? O Flamengo que está aí ganhando todo mundo no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu, né? Foi eliminado da Copa do Brasil, mas, né, a diretoria, a comissão técnica, né, o Felipe Luiz colocou a prioridade do Flamengo, Campeonato Brasileiro e quem sabe até a Libertadores, né? E no Campeonato Brasileiro está fazendo a parte dele, está em primeiro, né, o líder, segue o líder, e na Libertadores hoje conseguiu, né, a vaga para a semifinal. O Flamengo agora vai enfrentar o Racing, né, o Racing de Avellaneda. E em relação ao jogo, o Flamengo, né, como eu disse, fez uma partida muito abaixo. No início do jogo e em quase todo o primeiro tempo ali, o Estudiantes conseguiu fazer, né, subir a marcação e estava mantendo a bola ali no campo de defesa do Flamengo, né? Os caras estavam com tudo para, né, vencer essa partida. Deixaram os caras sonhar na primeira partida, né, com aquele golzinho que eles conseguiram ali, né, diminuindo o placar em 2-1. Teve a expulsão do Plata e aí, né, teve toda aquela confusão. Depois a Conmebol pegou e retirou o vermelho, né, do Plata. Enfim, uma confusão danada, coisas de Libertadores. E os caras sonhando, precisavam da vitória, precisavam de um golzinho para levar para os pênaltis e de 2 para conseguir a classificação e eliminar o Mengão. Eles conseguiram o primeiro, como, né, eu disse, no final ali do primeiro tempo, e no segundo tempo conseguiram o segundo, só que foi anulado. Para a alegria geral da nação, o segundo gol foi anulado. Isso trouxe para o Flamengo um grande alívio, né, porque 2-0, o Flamengo não jogando nada, o Flamengo estaria eliminado, né, mas não foi isso que aconteceu. Vieram os pênaltis, e ali, né, o Flamengo com 100% de aproveitamento. Rossi pegou 2 pênaltis, ele que falhou no gol, tá? O gol válido do Estudiantes. O Rossi deu uma falhada ali, né? Ele poderia muito bem ter defendido. O jogador estava até quase que sem ângulo assim para chutar, chutou de qualquer jeito e o Rossi aceitou, né? E a gente, claro, aqui na página já estava preparando aí o meme, né? Porque o Rossi jogou no Estudiantes, né? Olha, o Rossi entregou e tal. Mas não, ele conseguiu aí se salvar, se safar aí, né, nos pênaltis. É um grande pegador de pênaltis, é um grande goleiro. É o goleiro do Mengão, o Mengão classificadão agora. Mas essa partida, ela traz aí sinais de alerta para o torcedor flamenguista e também para, né, o próprio time do Flamengo, que é o seguinte: eu vou lembrar aqui uma análise, né, que eu fiz aí da semana do Flamengo, né, desde a última partida, a primeira partida contra o Estudiantes e passando ali pelo clássico dos milhões, né, o clássico com o Vasco. Então vamos lá, olha só. O Flamengo, né, quando enfrentou o Estudiantes no Maracanã lotado, torcida empurrando o time, o Flamengo jogou bem aquela partida, né, jogou muito bem, né, teve ali o gol do Pedro, teve o gol do Varela, e o Flamengo estava, né, ali menos da metade do primeiro tempo. O Flamengo já estava com 2-0, né? Muita gente pensou, olha, o Flamengo agora vai golear, vai acabar, vai amassar aí com esse time e vai garantir a classificação já na primeira partida. Não foi isso que aconteceu. O Flamengo deixou os caras jogarem, os caras, né, até com a ajuda da arbitragem, tá? Com a ajuda da arbitragem,
Eles foram lá, conseguiram marcar o gol deles. O gol não foi, né, com a ajuda da arbitragem, mas a partida que aconteceu, o Plata, né, e o quarto árbitro conversando com o técnico dos caras. Então, muita coisa aconteceu para prejudicar o Flamengo. E em campo o Flamengo não resolveu, né, deixou os caras sonharem. E aí quando veio a partida contra o Vasco, a torcida se irritou porque o Vasco, tudo bem, o Vasco, né, é também um grande clube, é um clube, né, é um time que está aí sendo montado pelo Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz, um grande técnico também, né? Tem jogadores que estão chegando aí e jogadores que já estavam, né? E jogadores bons de qualidade, como é o caso, né, do próprio Verratti, o Ryan, que marcou o gol contra o Flamengo, né? E naquela partida o Flamengo tinha a chance também de ter vencido, né? Tudo bem que o Vasco também jogou muito bem, né? Foi uma pedra no sapato ali do Flamengo, né? E quando eu fiz o jogo, o plantão da Rapa dessa partida, eu falei, olha, os torcedores, né, sonhando talvez ainda com aqueles 6 gols que o Flamengo fez no Vasco, né? E pensando nisso ainda, esperava uma outra atuação, a mesma, né, atuação de gala do Flamengo contra o Vasco. Não aconteceu. Não aconteceu. A partida terminou em 1-1. Tudo bem, os dois times jogaram bem, o Vasco conseguiu jogar bem, mas o Flamengo decepcionou mais uma vez. Tanto que, quando terminou ali a partida, uma parte da torcida vaiou, né? Uma parte da torcida vaiou o Flamengo, vaiou o Felipe Luiz, o técnico. Então, isso poderia, né, isso acabou irritando, né? Acabou irritando aí uma parte da torcida que, né, era uma semana em que a torcida estava assim, né, querendo viver a sua glória, né? Já antes ali de conquistar a Libertadores, mas já querendo viver uma glória. Assim, poxa, classificado já na primeira partida das quartas de final, né, para as semifinais, e também vencendo o grande rival. Não aconteceu. Então, né, por isso não ter acontecido, parte da torcida ficou aí irritadíssima, né? Muitos dizem até com razão. Eu acho que não, mas enfim. Veio essa partida agora contra o Estudiantes, a segunda partida das quartas de final. A decisão, né, lá na Argentina, na casa dos caras, e o Flamengo não jogou nada, Perdeu a partida no tempo regulamentar, perdeu por 1-0, né? Se o segundo gol não estivesse irregular, seria 2-0, estaria eliminado. Teve que a partida ter ido para os pênaltis para brilhar a estrela do Rossi, claro, mas o torcedor flamenguista ele fica com a sensação, na verdade, né, essa semana, primeira partida contra o Estudiantes, a partida contra o Vasco, a segunda partida contra o Estudiantes, né, o Flamengo deixa a impressão de que tem alguma coisa que não está indo bem. Então, né, como eu disse, o Flamengo vai enfrentar o Racing. O Racing, ele conseguiu a vaga para a Libertadores desse ano, vencendo muito bem o Cruzeiro, salvo engano, por 3-1 na final da Sul-Americana do ano passado. Então, né, o Racing que amassou o Corinthians, né, amassou o Cruzeiro, veio para a Libertadores nesse ano e está passando por cima de todo mundo. É um time cascudo, é um time que tem um técnico que é ídolo, né? É ídolo lá em Avedianeda, né? Ele é ídolo demais, ídolo dos caras. Então é um time que não é como o Mirassol, tá? Eu não tô comparando aí as equipes, não é isso. Mas assim, é um time que, pelo menos para nós que acompanhamos aqui mais o futebol, né, brasileiro do que de outros países, é uma surpresa, pelo menos na Libertadores, tal qual o Mirassol no Brasileiro, né? É um time bem organizado,
um time, né, apesar do Racing, né, ser o Racing, o grande Racing, mas conseguiu a vaga, né, vencendo aí a Copa, né, Sul-Americana no ano passado. Tudo bem, venceu bem e está fazendo o seu papel, né? Esse é o ponto quando eu digo, né, que poxa, faz lembrar o Mirassol, é porque ele está fazendo o seu papel na Copa Libertadores, né? Então, venceu o Vélez aí, está classificado e vai enfrentar o Flamengo. O Flamengo, a primeira partida vai ser realizada no Maracanã. A segunda, a decisão, né, vai ser feita lá em Avellaneda, né? Ou seja, lá na Argentina. Lá na Argentina. Vai ver nome complicado? Vai ser lá na Argentina. Então, o Flamengo precisa se atentar disso, porque lá né, salvo engano, o nome do estádio deles é conhecido como El Cilindro, né? E a torcida fica, né? É uma torcida que canta. O argentino é muito apaixonado, né, pelo futebol. Então, se o Flamengo não fizer o seu papel de casa no Maracanã, no Rio de Janeiro, na primeira partida, né? Tempo vai ter para isso, porque agora, né, só sobrou aí o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo tá bem, tudo bem, tem o Cruzeiro que está a 1 ponto do Flamengo, mas dá para garantir. O pensamento na Libertadores é daqui a um mês, então dá para estudar, né? Dá para estudar o Racing, dá para ver os pontos fracos, os pontos fortes também, né, desse time que está aí sendo a sensação, né, nessa temporada na Libertadores, pelo menos. Então, dá para estudar, dá para pensar, dá para analisar e botar o time e tentar de todas as formas fazer com que o Flamengo ele garanta, né? Garantir a classificação é um pouco até difícil, mas encaminhe, né? Encaminhar aí a sua classificação já na primeira partida no Maracanã. É isso que o Flamengo precisa fazer, porque vai chegar, né, se ganhar por, sei lá, 2-1, 3-2, 1-0 no Maracanã, vai chegar na Argentina e vai passar sufoco, como passou contra o Estudiantes. O Estudiantes não é um time assim, né, olha, um bom time e tal. Não, os caras foram na raça, estudaram bem, né? Como eu disse, eles adiantaram a marcação e conseguiam ali, né, pegar as bolas e tudo mais, né? No final do primeiro tempo, o Flamengo até conseguiu cadenciar um pouco mais a partida, mas se você for olhar, né, ali, se a gente for analisar o geral da partida do Flamengo hoje, não foi uma partida brilhante, como muito se esperava do Flamengo, né? Então, essa apresentação do Flamengo hoje, muito preocupante, tá? Então tem que pensar em como vai, né, enfrentar o Racing na primeira partida e tentar garantir já, de novo, garantir não, mas encaminhar, né, bem, sei lá, vencendo por 3-1, 2 gols de diferença, 2 gols de diferença, 2-0, né, 3-1, né, 2 gols de diferença, para ter uma gordurinha na segunda partida, porque lá vai ser pedreira, né? Se contra o Estudiantes, time fraco, sofreu como sofreu, né, nessa partida, agora imagina contra o Racing, né, que é um time aí que é um time cascudaço. Então, o Flamengo precisa se ligar, o Felipe Luiz precisa aí estudar direitinho, não fazer como o Ancelotinho, né, estudar direitinho aí o Racing para garantir aí, quem sabe, né, mais uma final da Copa Libertadores e quem sabe o 4º título aí da Copa Libertadores América. Bom, esse foi o Plantão da Rapa, até passei um pouquinho aí do tempo, mas enfim, esse foi o Plantão da Rapa. Eu peço para você deixar o seu like, deixar um comentário, o que você achou aí da atuação do Flamengo contra o Estudiantes nessa partida que garantiu a classificação do Mengão para a semifinal da Copa Libertadores. Deixa aí nos comentários. E peço também para você se inscrever aqui no canal, porque ajuda muito o canal aí a crescer e também porque tem vídeo aqui quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!